Livro do Apocalipse, capítulo 10. Vi depois outro anjo, forte, descendo do céu. Trajava-se com uma nuvem e sobre a cabeça estava o arco-íris. Seu rosto era como o sol. As pernas pareciam colunas de fogo e na mão segurava um livrinho aberto. Pousou o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra e emitiu um forte grito, como um leão quando ruge. Ao gritar, os 7 trovões ribombaram suas vozes. Quando os 7 trovões ribombaram, eu estava para escrever, mas ouvi do céu uma voz que me dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Nisto, o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo o que nele existe, a terra e tudo o que nela existe, o mar e tudo o que nele existe. Não haverá mais tempo. Pelo contrário, nos dias em que se ouvir o 7º anjo, quando tocar a trombeta, então o mistério de Deus estará consumado, conforme anunciou aos seus servos, os profetas. A voz do céu que eu ouvira tornou então a falar-me: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o altar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Então ele me disse: toma-o e devora-o. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na boca era doce como mel. Quando o engoli, porém, meu estômago se tornou amargo. Disseram-me então: é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Palavra do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 11. Deram-me depois um caniço, semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Quanto ao átrio externo do templo, deixa-o de lado e não meças, pois ele foi entregue às nações, que durante 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. As minhas 2 testemunhas, porém, permitirei que profetizem, vestidas de saco, durante 1260 dias. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Caso alguém queira prejudicá-las, sai de sua boca fogo que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretendesse prejudicá-las, é deste modo que deveria morrer. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelos, quantas vezes o quiserem. Quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vencê-las-á e as matará. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o Senhor delas foi crucificado. E homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedindo que sejam postos numa sepultura. Os habitantes da terra se rejubilam com isso, alegram-se e trocarão presentes, pois esses 2 profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Contudo, depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida, vindo de Deus, penetrou-os, e eles se puseram em pé. E grande medo se apoderou dos que o contemplavam. Ouvi então uma voz forte do céu, que lhes dizia: subi para aqui. E subiram para o céu na nuvem,
e seus inimigos os contemplaram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto. A 10ª parte da cidade caiu e 7.000 pessoas morreram na catástrofe. Os sobreviventes ficaram apavorados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou. Eis que chega rapidamente o terceiro ai. E o 7º anjo tocou. Houve então fortes vozes no céu, clamando: a realeza do mundo passou agora para o Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se e adoraram a Deus, dizendo: nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. As nações tinham se enfurecido, mas a tua ira chegou, como também o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que exterminam a terra. O templo de Deus que está no céu se abriu, e apareceu no templo a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Palavra do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulos 10 e 11. Comentário de Santo Agostinho Bispo, século V. E ouvi uma voz do céu, que falava outra vez comigo, e dizia: vai, recebe o livro da mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. A voz do céu é o mandato de Deus, que toca o coração da igreja, e manda que ela o receba, porque pregou a paz futura no livro aberto da igreja. E fui ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o livro. Isso diz a igreja, por meio de Jesus, desejosa de ser ensinada. Ele disse-me: toma o livro e devora-o, dá-o às tuas entranhas e escreve-o na superfície do coração. E fará amargar o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Quando o receberes, serás deliciado com a doçura da palavra divina, mas sentirás amargor quando principiares a pregar e a pôr em ação o que tiveres aprendido, segundo o que está escrito. Por amor às palavras dos teus lábios, tenho guardado caminhos duros. Salmo 16, 4. Fará amargar o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Há outro sentido. A boca é o símbolo dos cristãos bons e espirituais, e o ventre é o símbolo dos carnais e luxuriosos. A palavra de Deus, quando é anunciada, é doce para os espirituais, mas parece amarga e áspera para os carnais, para aqueles cujo Deus é o ventre, como diz o apóstolo em Filipenses 3,19. E foi-me dado uma cana semelhante a um bastão, e foi-me dito: levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Levanta-te é a palavra que desperta a igreja. João ouvia de pé, não estava sentado como indolente. Mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. O anjo manda recensear a igreja e dar-lhe o último retoque para prepará-la e aos que nela adoram. Mas nem todos os que vêm adoram, e por isso disse: o átrio que está fora do templo não o meças. O átrio são os que parecem estar na igreja, mas estão fora dela. São os hereges e os católicos de mau porte. Porque foi deixado aos gentios e hão de calcar a cidade santa por 42 meses. Hão de calcá-la os que foram excluídos,
e aos quais isso foi permitido. E darei às minhas duas testemunhas a missão de profetizar. As duas testemunhas são os dois testamentos, e o número de dias é a duração da última perseguição e da paz futura e do tempo que se segue à paixão do Senhor. Como se dirá, um e outro compreendem esses dias. Vestidos de sacos, vestidos de cilícios, eles encontram-se na situação do exomonogese, ou confissão. Disse que estão vestidos de sacos para pôr em evidência a sua humildade. Depois mostrou quais são as duas testemunhas, dizendo: estes são duas oliveiras e dois candeeiros que estão de pé diante do Senhor da terra. Diz que estão, não diz que hão de estar. Os dois candeeiros são a igreja. Disse que são dois em memória dos dois testamentos. Assim como disse que os 4 anjos são a igreja, embora sejam 7, também é tantos como os anjos da terra. E ainda se refere à igreja quando menciona um ou alguns dos 7 candeeiros, conforme as circunstâncias. Zacarias viu um candeeiro único, septiforme, e essas duas oliveiras, Zacarias 4, de 2 a 3. Quer dizer, viu os dois testamentos a derramar azeite no candeeiro que é a igreja. Do mesmo modo, há na igreja 7 olhos que estão fixos na terra inteira. É a graça septiforme do Espírito Santo. E se alguém quiser danificá-los ou matá-los, sairá fogo da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lesa ou tenta lesar a igreja, será consumido, segundo as súplicas da boca da mesma igreja, pelo fogo divino, neste mundo, em ordem à emenda, ou no outro mundo, em ordem à condenação. Eles têm o poder de fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Disse tem, não disse terão, porque diz respeito ao tempo atual. Também, sob o aspecto espiritual, se fecha o céu para que não derrame chuva, para que não desça sobre a terra estéril a bênção da igreja, por um secreto, mas justo juízo de Deus. E quando tiverem acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles. Manifestou que sucede tudo isto antes da última perseguição, pois diz: quando tiverem acabado o seu testemunho. Até a revelação de Cristo, realiza-se o que eles mostram. E vencê-los-á e matará. A besta vencerá nos que sucumbiram, e matará nos que confessarem o nome de Cristo. E os seus corpos ficarão insepultos nas praças da grande cidade. Referindo-se a 2, por vezes, diz o corpo, e por vezes diz os corpos. Procede deste modo para exprimir o número dos testamentos e para mostrar o corpo único da igreja. Nas praças da grande cidade, quer dizer, no meio da igreja. E todas as tribos, povos, línguas e nações verão os cadáveres deles por 3 dias e meio, isto é, por 3 anos e 6 meses. Usa indistintamente do tempo presente e do futuro, como o Senhor usou quando disse: virá a hora, e é agora, em que todo o que vos matar julgará que presta obséquio a Deus. João 16, 2. É agora e virá. E não permitirão que os cadáveres deles sejam colocados em sepulcros. Falou no seu propósito de ataque, sem poderem, contudo, aniquilar a memória da igreja, consoante as palavras: nem entrais, nem deixais entrar. Mateus 23, 13. Na verdade, hão de entrar muitos, embora eles persigam. É no mesmo sentido que não contestem em que sejam colocados nos sepulcros. E os habitantes da terra estarão na alegria a seu respeito e regozijar-se-ão e mandarão presentes uns aos outros.
Sempre assim foi. Agora, presenteiam-se uns aos outros, e por último, hão de gloriar-se e banquetear-se. Quando os justos são atormentados, os injustos exultam e banqueteiam-se. Porque esses dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra, por meio de pragas que torturam o gênero humano, em castigo do desprezo dos testamentos de Deus. Finalmente, a situação dos injustos é agravada com a simples presença dos justos, como eles mesmos confessam. É doloroso para nós vê-los. Sabedoria 2,15. Alegrar-se-ão em toda parte, como quem nada sofre, quando virem perturbados e assassinados os justos e confiscada a sua herança. E depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. Já falamos a respeito dos dias. Até aqui, o anjo relatou o futuro e fala de um fato que se vai realizar no futuro. E levantaram-se sobre os seus pés, e um grande temor caiu sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram para o céu numa nuvem. É o pensamento do apóstolo que disse: seremos arrebatados nas nuvens ao encontro de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,19. Mas tal fato não pode verificar-se em ninguém antes do advento de Cristo, pois está escrito: Cristo é as primícias, depois os que são de Cristo, que creram na sua vinda. 1 Coríntios 15:23. Põe-se, pois, de parte o que pensaram alguns, que as duas testemunhas são 2 homens que subiram ao céu nas nuvens, antes do advento do Senhor. Como foi possível que os habitantes da terra se congratulassem com a morte dos dois, se eles morreram numa única cidade e enviassem presentes uns aos outros, se 3 dias depois os que se congratulavam com a morte sentiam tristeza com a ressurreição? Que banquetes ou voluptuosidades podem realizar-se nas praças dos que se banqueteiam, se os cadáveres humanos trazem nas bodas a doença com o mau cheiro de 3 dias? Digne-se o Senhor livrar-nos deste flagelo. Amém?